Olá pessoal, estamos iniciando o nosso primeiro GFC 242, o Grupo Familiar de Crescimento, baseado no registro bíblico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e verso 42. O nosso primeiro eixo temático é razões para viver na comunhão da igreja. Esse estudo ele será subdividido em 4 etapas que ocorrerão da seguinte forma. Primeiro, introdução ao eixo temático. Segundo, unidade da igreja. Terceiro, privilégios da igreja em comunidade. E o quarto e último ministração e estudo será sobre responsabilidades da igreja em comunidade. Hoje nós vamos abordar a introdução ao tema com algumas reflexões acerca do que é ser igreja. Eu quero conversar com vocês a respeito disso. Vamos lá? Ser igreja é diferente de ir e frequentar um local de celebrações. Nós criamos um conceito de que igreja é o prédio, que igreja é o ambiente físico, quando na verdade, simplesmente, a igreja somos nós. No Velho Testamento, é bem verdade, a presença de Deus habitou numa casa. Não sei se você vai lembrar, mas Deus ordenou a Moisés que edificasse e construísse uma tenda. E a presença de Deus se manifestava no Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? Um lugar reservado dentro da tenda. Um lugar, um ambiente. Depois disso, Salomão vai e constrói o templo para Deus. E aquela mesma nuvem de glória que antes estava na tenda, a presença de Deus, agora se manifesta nesse ambiente construído por Salomão. Mas ainda nesse ambiente, em um ambiente. Quando o templo de Salomão foi destruído, antes do povo ser levado cativo lá para a Babilônia, lembra disso? Lá pelo rei Nabucodonosor, eles, após isso, regressaram, após ser levados cativos, regressaram 70 anos depois, o povo de Israel, lá nos dias de Esdras, e reconstruíram aquele templo, aquela casa. E novamente a presença de Deus se manifestou ali. Mas nos dias de Jesus, esse templo reconstruído do período pós-exílio da Babilônia, que Herodes veio a reformar, que era o templo dos dias de Jesus, o próprio Senhor Jesus anunciou o seguinte, ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, indicando que aquele tipo de relacionamento em que a presença de Deus ficava presa a um local, a um lugar, estava por se acabar. E de fato, aquele templo foi destruído no ano 70 da era cristã, por ocasião da invasão de Roma, liderada pelo general, um general chamado Tito. Está na Bíblia, você vai encontrar. E desde então, desde aquele tempo, não há mais uma casa, não é um prédio, o que chamamos de igreja. Isso porque antes do templo, esse templo que eu estou falando, ser derrubado, ser destruído, a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, ele bradou, está consumado. E nesse exato momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E naquele momento a presença de Deus deixou de estar restrita a um prédio, a um ambiente. Não está mais presa em um lugar. Na verdade, Estevão, em Atos, no capítulo 7, faz uma declaração importante. Ele, na sua pregação, ele destaca, acho que é versículo 48 do capítulo 7 de Atos, dizendo, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Uma nova estação foi inaugurada a partir do Senhor Jesus. É verdade que no Velho Testamento a presença de Deus se manifestava numa casa, num ambiente físico. Sim, é verdade. O povo tinha que se relacionar com Deus através do sumo sacerdote. Era tudo dificultoso. Mas agora
Estevão está dizendo, ele não está dizendo que Deus nunca habitou em um lugar fechado, em um ambiente. Ele está dizendo que Deus não habita mais nesse tipo de lugar. A palavra de Deus diz em Efésios 2 que nós somos morada de Deus no Espírito. Nós nos tornamos o novo santuário, o novo templo de Deus. Nós somos igreja, o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Nós, o nosso coração, é nas nossas vidas o lugar onde Deus habita. É nas nossas vidas e nós precisamos entender a igreja como algo que vai muito além do prédio. O prédio ele é importante, ele é necessário, mas ele é um acessório. Ele é uma ferramenta, ele é um instrumento que nos serve, mas ele não é a igreja. Ele não é. Igreja somos nós. Esse conceito de vamos à casa de Deus, vamos à casa do Senhor, você já deve ter ouvido isso ou até ter dito isso. Como se a casa fosse um lugar, como se fosse um ambiente físico ou uma construção. Isso é algo que pertence à velha aliança. Já passou. Não existe mais. Nós não encontramos declarações como essa, de vamos à casa do Senhor, na nova aliança, depois da morte e ressurreição de Cristo. Aliás, em Atos 8:3, quando a Bíblia descreve a respeito de Saulo, ela diz o seguinte, que Saulo, ainda antes da conversão, na condição de perseguidor de igreja, lembra de Saulo? Saulo que se tornou Paulo? Saulo antes era o perseguidor da igreja. E lá em Atos 8, no versículo 1 ao 3, diz que Saulo consentia com a morte de Estevão. E complementa dizendo que naquele dia, no dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos, fala a Bíblia, que sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Mas Saulo assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres e os prendia, jogando eles no cárcere. Algumas informações são muito importantes nessa passagem aqui, que vai fazer você entender o que é a igreja. Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz se levantou perseguição contra a igreja em Jerusalém, a Bíblia não está falando da perseguição contra prédio, contra o lugar de reunião. Ela está se referindo a quem? Ao povo que foi disperso, que foi arrancado de suas casas. A Bíblia depois disse que Saulo assolava a igreja, onde entrava nas casas perseguindo e prendendo as pessoas. Paulo ia lá e arrancava os cristãos de dentro dos seus lares. E quando nós nos deparamos, encontramos na Bíblia uma definição clara como essa, do que é ser igreja, do que é viver o Evangelho, do que é levar a presença de Deus por onde passamos, porque se Saulo estava dissipando a igreja, mas indo nas casas, quer dizer que a igreja estava nas pessoas. E assim nós entendemos que o Evangelho, igreja, é um estilo de vida que envolve uma fé que não é vivida de forma sozinha ou isolada. É fácil concluir que é importante que a gente se reúna, é importante que a gente tenha os cultos de louvor, adoração a Deus. É importante que nesse ambiente a gente seja ministrado. Por exemplo, lá no livro de Hebreus, fala a respeito de pessoas que deixaram de congregar, deixaram de participar da sua igreja da época. E cita isso como um exemplo a não ser seguido, lá no livro de Hebreus. Porque a fé não é para ser vivida sozinha. A Bíblia, ela é um livro de relacionamentos. Os 10 mandamentos, por exemplo, nos apresentam os 4 primeiros como reguladores do nosso relacionamento com Deus, mas os outros 6
como uma espécie de regulamento para a forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. Isso é incrível. O tempo todo nós vemos a importância de vivermos a fé de uma forma que sirva aos outros, que abençoe os outros, que fortaleçam os outros, que encorajem os outros. Eu estou batendo nessa tecla porque nós estamos vivendo um período diferente, um tempo diferente, onde as pessoas querem viver os benefícios de um culto à distância, os chamados cristãos desigrejados, ou no caso daqueles que somente participam, só vão no culto, os descompromissados. São alguns adjetivos que colocam. É lógico que há ferramentas como essa, a internet, que nós usamos, onde você tem sido abençoado à distância por aquilo que nós ensinamos através dela. Mas ainda que a gente transmita os nossos cultos ao vivo, e nós fazemos isso no nosso contexto de igreja, especificamente porque no momento atual nós estamos vivendo tempos estranhos de pandemia, de isolamento, mas também porque há irmãos trabalhando, em viagem, que querem acompanhar o ensino. Há aquelas pessoas que querem um pouco mais de alimento do que talvez já recebem nas suas congregações. Mas nós precisamos entender que para que essa transmissão aconteça de uma forma legítima e correta e de uma forma que não te cause nenhum prejuízo, que ela não é para substituir o ambiente onde congregamos. Há muitas pessoas hoje tentando viver fora do contexto da igreja, de um convívio com o corpo. Ele não tem uma localidade onde ele serve, onde ele é alimentado, onde ele se submete, onde ele é corrigido. Muitas vezes tentamos viver o Evangelho só de uma forma virtual, vamos dizer assim. Quando isso deveria ser apenas um acréscimo. Quando isso deveria ser apenas um alimento a mais, um instrumento a mais que nos ajudasse, de alguma forma, a frutificar, mas aonde nós estamos, aonde nós congregamos. Eu e a minha casa, por exemplo, temos uma igreja local aqui em Videira, no projeto Resgatando Vidas, onde nós servimos, onde nós adoramos a Deus, onde nós somos ministrados e ministramos, e onde nós nos relacionamos e vivemos juntos com outras pessoas que chamamos de irmãos. Isso é ser igreja. Apenas estar no culto, nesse ambiente da reunião, não significa que eu e você estejamos sendo igreja. Na verdade, quando eu paro para analisar a palavra de Deus, eu consigo ver esse contexto como uma igreja que se reúne também nas casas. Até porque quando as reuniões se tornam grandes, em igrejas maiores, por exemplo, não tem como viver um contexto de igreja com tanta gente ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir saber, por exemplo, o nome de todas as pessoas que frequentam as mesmas reuniões que eu frequento no domingo, por exemplo. Então, se a gente parte do pressuposto que o pastoreamento, a vivência do ensino, acontece só porque eu estou ensinando essas pessoas a visão, isso é uma compreensão incompleta. Eu explico melhor para que você entenda. Jesus ensinava uma multidão, pregava, ministrava as necessidades deles, mas a Bíblia diz que ele
se compadeceu do povo porque eles eram ovelhas sem pastor. Ele estava olhando para aquela multidão que o seguia e dizendo: vocês não têm pastor. Ele estava dizendo, Jesus dizendo: eu não me reconheço como pastor de vocês. O que eu estou fazendo não é um pastoreamento. Veja que interessante. E é isso mesmo. Pastoreamento era o que Jesus fazia, mas com os 12 apóstolos. Pastoreamento é o que ele propôs a ser vivido pela igreja, que tinha ali, na época e tem hoje, os seus grandes ajuntamentos, mas tinha também os relacionamentos nas reuniões menores, nas casas, nos GFCs. Há mandamentos da palavra de Deus que nós não vamos conseguir praticar nas grandes reuniões, com muitas pessoas, em um culto, por exemplo. Em 1 Coríntios 14, 26, diz o seguinte, Paulo diz: quando vos reunir, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem cântico, e ele cita ali uma série de atividades. Nós temos várias pessoas em um culto. Como cada um vai participar? Quanto tempo levaria para cada um fazer alguma parte no culto? Quanto tempo levaria para a gente iniciar a reunião? Assim, onde nós temos reuniões menores, como o GFC, como o ensino domiciliar, e incentivamos nas casas os irmãos a fortalecerem uns aos outros, a corrigirem uns aos outros, ajudarem uns aos outros, a viverem a prática do discipulado. Assim como no nosso encontro, isso é incrível, isso é ser igreja. Ser igreja é muito mais que frequentar uma reunião e ir a um culto. E ser pastor é muito mais do que falar aos corações das pessoas, ainda que com um conteúdo bíblico que alimente, que desperte, que de fato faça a diferença. Igreja é muito mais do que nós imaginávamos. Há pessoas vivendo, infelizmente, apenas com cultos à distância, pela internet. Hoje é muito normal, ainda mais nesse período atípico que nós estamos vivendo. Mas eles estão sendo pastoreados por um pastor virtual. Você precisa entender uma coisa, você não precisa de um pastor virtual. Você precisa de um pastor físico, de um presente. E mais, você precisa da comunhão da igreja. Gente que toque na sua vida, que te abrace, que te alimente, que te corrija, que te fortaleça, que te direcione a viver o plano e o propósito grandioso de Deus. Nós precisamos de cristãos que vivam não apenas de um alimento virtual, ou que apenas venham a somente frequentar cultos, mas que vivam a realidade dos relacionamentos. Mas você pode dizer assim: tá, Hernani, eu estou entendendo aí mais ou menos o que você está querendo dizer, mas esse negócio de relacionamento é algo muito custoso, é complicado, dá muito trabalho, dá muito desentendimento, confusão. Sabe que igreja tem aquela coisa, um fala do outro e dá aquela confusão, né? Mas até isso faz parte do crescimento. O apóstolo Paulo diz que importa que haja facções entre vós para que os aprovados se manifestem. Está registrado na Bíblia. É nessa hora que nós conseguimos enxergar, meus irmãos, quem já tem maturidade e quem ainda precisa dela. Quem já cresceu e quem ainda está no processo de crescimento. E mesmo nesse ambiente, dificuldades são geradas, mas podemos crescer exercitando a nossa fé, o nosso amor, exercitando algo que é muito importante, a paciência cristã, a capacidade de suportar uns aos outros, o fruto do Espírito. É nesse ambiente que nós seremos não apenas testados, mas também treinados a viver
uma vida como igreja que somos. O que eu e você precisamos de verdade, e em resumo a tudo que eu falei, é viver os relacionamentos proporcionados por Cristo. Ser igreja significa você não apenas receber, mas é você dar, você permitir essa avenida de ida e volta através dos relacionamentos. A palavra de Deus, ela está cheia de menções e de ensinos sobre suportar um ao outro, amar um ao outro, fortalecer um ao outro, exortar um ao outro. E não existirá esse um ao outro se nós vivemos apenas em um ambiente virtual. O surgimento da igreja, inclusive, após a morte de Cristo na cruz, e após o ato lá do Pentecostes, nós vimos lá em Atos a ministração de Pedro, e milhares de pessoas compreenderam a mensagem da vinda de Cristo, da morte de cruz e do novo relacionamento com Deus, e se ajuntaram naquele lugar, e estava toda aquela multidão e disseram: e agora? Pedro, nós acreditamos em tudo que você falou. Nós acreditamos e aceitamos. E agora o que nós vamos fazer? E o que aconteceu? Alguns começaram a vender bens, um começou a ajudar o outro. Não, vem morar comigo, você mora aqui comigo, eu vou te dar o que vestir, eu vou te dar o que comer, porque agora nós somos comunidade. Agora nós somos igreja de Cristo. É isso. Isso é ser igreja. Isso é ter um relacionamento integral com a obra da cruz do Calvário. Você não consegue viver a integralidade de uma vida cristã sem ter uma participação efetiva com a comunidade igreja, com a comunidade da tua instituição religiosa. É necessário, é precioso e é preciso. Eu espero que você guarde essas palavras, esses ensinos, converse com a sua família, discuta sobre o que você aprendeu, anote suas dúvidas, mande para a gente e esteja preparado para o nosso próximo encontro. O material vai ser enviado para você aí no seu WhatsApp, que o próximo tema será tratado com o pastor Enio e será a unidade da igreja. Que Deus te abençoe e durma com essa mensagem, sabendo que você faz parte e que você é a igreja de Cristo.